1 Reis 19, versículo 19. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Senhor, nesta casa. Espírito Santo, fala conosco, derrama da tua graça, derrama da tua glória. Senhor Jesus, nós já temos sido ministrados, Senhor, mas te pedimos, fala ainda, Senhor, uma vez mais conosco. Senhor Jesus, que, Senhor, a tua palavra, ela não volta, Senhor, vazia, mas todos os dias o Senhor, Pai, todas as vezes que nós nos inclinamos para ouvir a tua voz, nós recebemos de ti, Senhor, e nós aprendemos e temos mais da tua presença. Por isso, nessa noite, Pai, que através da tua palavra, a tua mensagem caia, Senhor, em boa terra, Senhor, Pai, que ela tenha uma produção, Senhor, excepcional, e o teu povo, Senhor, viva, Senhor, as tuas promessas, e o teu povo viva, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Por isso, nessa noite, Senhor, entregamos a, Senhor, esta palavra. Eu trago a minha vida, que eu seja o teu instrumento nesta noite. Pai, eu não tenho poder de convencimento, mas o teu Espírito é aquele que convence o homem e a mulher. Por isso, fala conosco, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nessa noite Deus quer falar sobre desprendimento. E a gente viu nessa peça como foi difícil para a moça se desprender de lixo, de coisas que era dito que não tinha mais importância. Mas parece que por muitas vezes nós insistimos e continuamos querendo carregar e carregar e levar e levar. E muitas vezes esse lixo, essas coisas que nós carregamos, elas têm o poder de nos afastar da presença de Deus. Ela tem o poder de nos distanciar do Senhor. Então que nós tenhamos uma posição firme diante da presença dEle. Nós vemos que, na peça, a menina, ela não teve uma posição firme. Por mais que ela entregasse a Jesus aquele lixo, ela não teve uma posição firme, porque depois ela quis voltar e pegar novamente. Mas se nós tivermos uma posição firme, uma posição que honra ao Senhor, que agrada ao Senhor, então nós vamos vencer, nós vamos triunfar sobre tudo aquilo que Cristo, Ele tem reservado para as nossas vidas. E em nosso texto, irmãos, Elias, ele foge aqui, ele está fugindo com medo de Jezabel, depois do episódio lá do fogo sobre o altar, que ele derrota os profetas de Baal, e Jezabel se levanta e vai perseguir ele, Elias ele foge, vai parar da caverna, e Deus ali, ele vai ministrar a vida do Elias, ministra o Elias, e aí ele começa uma viagem com Deus. Deus dá algumas instruções para ele, e então ele vai começar a cumprir. A gente sabe que ele não cumpre todas, ele vai cumprir só uma na realidade. E a sua primeira parada foi em um campo onde estava Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu ele estava ali lavrando com 12 juntas de bois. Eliseu agora seria aquele separado pelo Senhor, ele seria o sucessor de Elias, e Elias ele lança a capa dele sobre Eliseu, representando essa verdade, representando que ele estaria agora assumindo a posição de Elias. E Eliseu então, quando Elias ele lança a capa, Eliseu ele mata os bois, ele queima os arados, ele faz um churrasco, dá um beijo nos pais, dá um beijo na família, e ele seguiu de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Eliseu, então, ele larga tudo para seguir ao profeta Elias.
E quando Eliseu, ele deixou a sua vida, a sua antiga vida, ele destrói todos os resquícios dela. Ele se entrega totalmente a Deus. É interessante que tudo aquilo que ele tinha, ele queima tudo. Eliseu, ele não pensou, a Bíblia não fala que Eliseu pensou, fala assim, deixa eu pensar um pouquinho. Ele não pensou um pouquinho, deixa eu ver se isso realmente é o que Deus quer, se não é o que Deus quer. Não, ele não duvidou. Eliseu, ele não questionou sobre o seu chamado. Ele simplesmente, ele larga tudo para seguir a vontade de Deus. Ele tem convicção. E quando a gente para analisar, e a gente para olhar, irmãos, como é difícil tomar uma atitude como esta. Nem todos estão dispostos a deixar tudo para trás. Eliseu, ele virou as costas para tudo aquilo que possuía. A gente já viu de Abraão que quando o Senhor estabelece um chamado sobre ele, Abraão, ele está saindo da terra do pai dele, mas ele está levando servos, ele tem posses. Mas agora Eliseu está recebendo um chamado, e de uma forma diferente. Eliseu, ele está queimando tudo, ele está abrindo mão de tudo, para seguir a um chamado de Deus. Ele entende que não é do profeta Elias, mas é um chamado de Deus para a vida dele. E Eliseu é alguém que tem desprendimento. Ele não se liga nas coisas. Se a gente olhar, a gente vê, irmãos, que a família dele era uma família rica. Eles tinham condições, eles tinham, tinha onde se manter, tinham bois, tinham arado, tinham servos. Mas a palavra de Deus diz que ele vira as costas para tudo isso que ele possuía, e ele destrói tudo. Um ato que agora representa, um ato agora que simboliza romper definitivamente, ou seja, romper completamente com todos os laços do passado. E como é difícil a gente se desprender de tudo isso. A gente viu como é difícil a gente largar, tirar as coisas que, não agradam ao Senhor. Como é difícil a gente tirar alguma coisa que Deus fala assim, você precisa. Porque nós entendemos, a palavra de Deus fala, todas as coisas nos são lícitas, mas em tudo nos convém. Então tem lugares, tem ambientes, tem coisas que a gente não pode mais ter da nossa vida, que nós não podemos carregar mais da nossa vida. E Eliseu agora o que ele está mostrando é, eu estou rompendo com tudo isso. Eu estou abandonando tudo isso, e eu estou me certificando de que eu não voltarei atrás. E isso, amados, nós podemos ver que é uma atitude desse texto que vai mostrando, é uma atitude de fé, é um ato de fé, é um ato de coragem, é um ato de compromisso. E a gente vê hoje na igreja perseguida, glória a Deus aqui, é diferente no Brasil, mas em tantos lugares, as pessoas quando elas vão aceitar Jesus, às vezes a gente está na casa de Deus e a gente vem para a casa de Deus, e a gente vem porque a gente escuta que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, e vai acontecer isso, e vai multiplicar, e vai curar, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Mas essas pessoas que talvez estão na Coreia do Norte, estão na China, quando elas vão escutar que vão aceitar Jesus, é quase falar assim, você está assumindo agora uma sentença de morte para você, porque eles vão ser perseguidos. Então eles não estão vindo para o Evangelho por causa que Deus vai fazer alguma coisa por eles, não, mas porque eles entendem que o Senhor entregou a vida deles e tem um reino separado para eles, porque eles entenderam a palavra do Senhor que falou, eu vou preparar um lugar. Então eles não estão olhando para as coisas desta terra, mas eles estão olhando para as coisas do alto, e muitas vezes é isso que a igreja do Senhor, a igreja do Ocidente, ela precisa começar a enxergar, precisa começar a ver, nós não estamos aqui, nós não podemos servir ao Senhor por aquilo que Ele vai nos dar nesta terra. Mas nós temos que olhar que o Senhor morreu naquela cruz, não foi para a gente viver aqui do bom e do melhor o tempo todo. Não estou dizendo que Deus não pode te dar, mas a nossa direção não tem que ser em volta disso.
Então, o que o Eliseu está mostrando é que essas coisas não me prendem, os bens não me prendem, mas para fazer isso, tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que ter compromisso, tem que ter atitude, tem que ter confiança em Deus. E só faz isso alguém que é conduzido pelo Espírito Santo. Só faz isso alguém que é convencido não é pela carne, não é pelas pessoas, mas é pelo próprio Deus. É alguém que é convencido pelo Espírito Santo, que Jesus falou: eu vou deixar o Consolador, e Ele vai mostrar, e Ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo. E a gente precisa, é tempo da igreja do Senhor, ter um encontro genuíno com Cristo, com o Espírito Santo. Então a primeira pergunta para nós, irmãos: será que é o Senhor que conduz as nossas vidas? Será que nós temos deixado o Senhor ser aquele que nos conduz? Será que a gente tem se entregado por completo para Ele? Ou ainda existem algumas partes que nós falamos: não, Senhor, essa aqui não, deixa eu ficar com isso aqui, deixa eu ficar com essa partezinha aqui. Eu deixo você fazer isso aqui, mas isso aqui não. Será que a gente tem sido assim? Sabe, é tempo de nós abrirmos o nosso coração, é tempo de nós estarmos com os nossos ouvidos atentos para obedecermos a voz do Senhor, para obedecermos aquilo que o Senhor Ele está falando, mas tudo isso só será possível se antes nós renunciarmos a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos prazeres, darmos as costas para o passado, darmos as costas para o nosso próprio orgulho. Porque às vezes a gente não quer tomar atitudes porque a gente fala assim: não, eu não vou fazer isso. Mas isso é renunciar, isso é abrir mão. É a gente renunciar às más influências, de sabermos que talvez pessoas que nós caminhamos, pessoas que andam conosco, não deveriam estar mais andando, porque elas não têm nada para nos acrescentar, elas não têm nada para dar para a gente. Mas por que será que nós insistimos em andar com esses tipos de pessoa? Com esse tipo de gente? E Deus está falando para mim e para você: você não pode andar com elas. Porque elas podem parecer, têm aparência de piedade, mas no fundo vão te levar para o buraco, no fundo vão te levar para distante do Senhor. É tempo de nós pararmos, de nos preocuparmos tão cegamente com o nosso futuro. Tem aqueles que não querem servir ao Senhor, tem aqueles que não se empenham nas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque eles estão mais preocupados com o seu futuro, estão preocupados primeiro em conquistar as coisas, e depois eu vejo, depois eu dou um jeito, depois eu sirvo a Deus. Quando a palavra do Senhor diz que nós não temos que nos preocupar com coisas alguma, quando a gente deve se preocupar em servir ao Senhor, e o mais Ele vai acrescentar. Mas a gente está cada dia preocupando, e o Senhor fala: basta cada dia o seu próprio mal. Mas nós estamos dia a dia, preocupado com o nosso futuro. Mas Eliseu é um exemplo bem sucedido, é alguém que está falando assim: o futuro que eu tenho, eu estou queimando tudo, e eu estou entregando ele para Deus. Então Deus está falando comigo e com você: entrega o teu futuro para Ele, entregue o teu planejamento para Ele, e fala: Senhor, olha, eu não vou fazer sozinho, mas eu entrego para o Senhor, porque eu quero fazer conforme a tua vontade, Deus, eu quero fazer conforme o teu querer. E por isso eu quero deixar algumas pessoas também para a gente analisar como exemplos. Nós temos Eliseu, no final a gente volta para Eliseu, mas eu quero falar de duas pessoas que eles não foram como o Eliseu. A primeira está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, eu quero que você vá lá comigo. Primeiro Samuel 15, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim:
E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então olha lá, Saul foi enviado para o Senhor para derrotar os amalequitas. Ele derrotou, mas ele não destruiu. Deus mandou Saul destruir totalmente os amalequitas. Ele deveria matar todas as pessoas. Ele deveria matar todos os gados. Ele deveria matar todos os animais e não deixar nada. Os amalequitas, eles já tinham, sabe, amados, eles já tinham maltratado o povo de Israel. Já tinham judiado de Israel por anos, e este agora era o juízo de Deus sobre eles. E o Senhor então envia Saul, e Saul vai lá e derrota eles, mas ele não destrói. Saul, ele se rebelou contra Deus, desobedecendo às determinações de Deus. E o que isso quer dizer, amados? Que muitos de nós, às vezes achamos que a palavra de Deus ela é brincadeira. A palavra de Deus não é tão sagrada assim. E vamos criando mitos, e vamos criando diversas situações, diversas coisas. As pessoas agora, para tentar dizer que a palavra de Deus ela não é verdadeira, começam a dizer que ela tem que ser atualizada, que não é a palavra de Deus. E não precisamos observar todos os seus pormenores. E Saul, ele está representando isso. Deus falou, mas não é bem assim. Deus, ele me ama. Só que, amados, a violação dessa ordem custou o reinado de Saul, custou o trono dele. O pecado de Saul foi seguir o seu próprio conceito do que é certo, indo além da revelação divina. Mas poxa, deixa eu fazer o meu próprio julgamento. E o nosso problema por muitas vezes, amados, é que nós queremos fazer o nosso próprio julgamento daquilo que nós achamos que é certo. Nós somos uma geração que nós vamos crescendo para sermos construtores de opinião. E o problema é que não é você ter a sua opinião, mas é você fugir daquilo que é o centro, que é a palavra de Deus. Então tudo aquilo que você disser tem que ser pautado na palavra de Deus. Mas hoje nós nos tornamos pessoas que nós queremos opinar e falar com base apenas no nosso próprio conhecimento, quando o nosso manual de instruções é a palavra de Deus. E Saul, ele acha, o Senhor é misericordioso, eu vou deixar o rei aqui, eu vou deixar o melhor das ovelhas e das vacas, porque nós podemos aproveitar. Por que estragar tudo isso? Agag representa a carne. O rei Agag representa as coisas materiais, os nossos desejos, os nossos interesses, a nossa soberba, a nossa inclinação para o pecado. E Saul está escolhendo esse rei para mostrar alguma coisa, uma inclinação dele. Observe que Saul os tratou da mesma forma como muitos cristãos estão vivendo o seu dia a dia, estão vivendo a sua vida cristã. Saul, ele leva o rei Agag vivo. Para quê, irmãos? Para se exibir, para mostrar o quanto ele é poderoso. Então ele vai levar o rei Agag, ele vai levar os despojos da guerra, o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, para ser lisonjeado. E você vê que ele tinha essa preocupação também de ser lisonjeado, que ele fica irado quando fala que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Então ele tem uma preocupação com a sua autoestima. E o Saul, ele pega agora, e ele vai querer exibir esse rei, para mostrar o quanto ele era bom, para se gloriar,
para ganhar prestígio com o povo, para ganhar prestígio com as pessoas e falar assim: olha como eu sou um rei bom, olha como eu sou poderoso, olha como Deus está na minha vida. E isso é um perigo, amados. Muitos de nós, por muitas vezes, agimos assim. Muitos cristãos querem dizer e contar, e sabe, colocar às vezes num mural, alguma coisa assim, a vitória deles, e não tem problema, você precisa dizer a tua vitória. Mas parece que a gente coloca a nossa vitória numa vitrine tão grande, e às vezes o que Deus quer é que você fique em silêncio, e às vezes o que Deus espera é que você fique calado. Mas Saul não. Saul quer fazer uma grande exibição, para mostrar o quanto ele é poderoso, para mostrar o quanto ele é forte. Então cuidado, às vezes é melhor você se calar. Às vezes a gente ganha uma bênção, mas parece que tipo assim: olha, você não sabe, vem cá ver, vem aqui ver, olha o que eu consegui, olha isso aqui, olha o que Deus fez na minha vida, porque Deus está fazendo isso, está agindo. Aí você pega outro: Deus está fazendo isso na minha vida, Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está fazendo. Será que você está falando porque Deus fez para você, ou porque o seu ego está inflado e você fala assim: olha aqui o que eu tenho? Para nos exibirmos, para ganharmos prestígio. Deus está falando comigo, com você: seja muito cauteloso sobre se vangloriar das suas batalhas, das suas vitórias sobre a carne. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque quando nós deixamos a soberba entrar, ela vai preceder a nossa queda. Mas se nós continuarmos na dispensação do Espírito Santo, glorificando e entregando toda a honra ao Senhor, então, amados, nós vamos sair bem. Saul manteve as coisas melhores e mais valiosas de Agag. Nós temos a tendência de obter a vitória sobre a carne, mas nós não desejamos descartar todas elas. A palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. E Jesus, quando nos liberta, Ele nos liberta de tudo, amados. A gente não pode ficar carregando o pecado de estimação. Mas muitos não gostam de descartar as coisas sem valor, descartar as coisas sem qualidade, que não edifica, e até impede o nosso crescimento espiritual. Muitos ainda gostam de guardar e conviver com o lixo, como foi ministrado aqui. Com lixo na sua vida cristã, e você não arranca isso de você. Às vezes é um temperamento, às vezes é uma forma de agir que não cabe mais com você. Às vezes é um impulso que você tem e você age. Por isso o Senhor também está falando: às vezes você precisa aprender a controlar isso. E a gente começa a deixar esse lixo ser exposto, e ele vai feder, irmãos. O que na peça foi representado? Que o lixo estava fedendo, estava com mau cheiro. Mas a gente ainda quer mexer no mau cheiro, a gente ainda quer participar disso, como se tudo isso fosse normal. Entenda algo, querido: nós só teremos bênção e vitória na nossa vida se nos afastarmos do pecado e nos mantivermos longe do rei Agag, e nos mantivermos longe dos objetos materiais que cobiçam o nosso coração. Sabe, você pode ter todas as coisas que o Senhor tem reservado para você, não há nenhum mal em você querer ter as coisas, mas a palavra de Deus também diz que tudo que nós façamos para a glória de Deus. Então o primeiro crivo, e um dos principais crivos que você tem que ter na sua vida é: eu quero ter isso para quê? Eu quero fazer isso por quê? Porque se for para glorificar a Deus, então você sabe: opa, eu posso ir em frente. Mas se for para glorificar a tua carne, então, meu amado, você está indo para o caminho errado. Tudo que você faz para glorificar o nome do Senhor.
Nós podemos perder a bênção, podemos perder a posição em Deus por causa da nossa inclinação ao pecado. Se não matarmos os amalequitas, se não matarmos os reis, eles vão poder nos matar lá na frente. Se Deus deu uma determinação clara para você, faça. Não fuja, não vá para uma direção oposta, não tente ser melhor do que aquilo que Deus falou para você. O nosso problema é esse. Às vezes Deus dá uma ordem direta, mas sabe qual é o nosso coração? Mas poxa, eu podia fazer de uma forma diferente, seria melhor. Mas se Deus falou para você fazer, faça aquilo que Deus falou, porque se Deus falou, é porque é o melhor para mim e para a tua vida. Se não matarmos Agag, um dia Agag nos matará. Se não matarmos os nossos desejos da carne, esses desejos acabarão conosco. Você não pode achar que você está no controle. Você precisa aprender a dominar. Deus nos chamou para dominar sobre todas as coisas. Não são as coisas que nos dominam, mas nós que dominamos todas elas. Mas eu pergunto, o que tem dominado a sua vida? Eu vi uma ministração essa semana e o pastor falou algo muito interessante que, assim, é básico, é óbvio, mas é uma pura verdade. Nós, desde o princípio, desde o jardim, Deus nos chamou para dominar sobre todas as coisas, sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas. Mas você já parou para pensar que hoje o ser humano, ele é dominado por uma planta? Uma planta, não estou dizendo nem pessoas, mas uma planta consegue dominar o ser humano e faz ele ser dependente. Quando nós deveríamos dominar, Deus nos deu esse poder, Deus instituiu sobre as nossas vidas o domínio sobre todas as coisas. Mas nós vamos deixando e achando que nós temos o domínio e nós não percebemos. Porque nós achamos que não, eu sei de tudo. Porque Deus me deu o domínio, sim, Deus te deu o domínio, mas tudo é dele. E Ele espera que você peça, fale com Ele. Mas o nosso problema é, nós nos distanciamos do Senhor e não falamos com Ele. Não buscamos a Ele. Foi o que Saul fez. Ele quis ele dominar do jeito dele, quis fazer do jeito dele. E no final, ele derrotou os amalequitas. Mas ele não destruiu. E o que aconteceu é que ele destruiu a sua própria vida, o seu próprio reino. O reino foi tirado. Então Deus está falando para você hoje, que lixo você tem colocado na tua vida, tem levado ele com você. Por quanto tempo? Deus está falando para você, é tempo de você se libertar disso, é tempo de você tirar isso da tua vida. Vença, queime tudo. Segundo, vamos lá, João capítulo 21, versículo 3. João 21, 3, a palavra de Deus diz assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro seguiu a Jesus, mas não destruiu as suas redes. Em Mateus 19, versículo 27, Pedro vai dizer assim para Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. Mateus capítulo 4, versículo 19, narra que Pedro e André deixaram as suas redes para seguir Jesus. No entanto, depois da ressurreição de Cristo, em João 21, que é o que eu li aqui, Pedro aparece, se você ler o texto desde o início, desanimado, decidido a voltar para a sua antiga profissão de pescador. E quando Pedro ele recebeu o chamado de Jesus, ele partiu, ele abandonou as redes, deixou os barcos, mas não destruiu os barcos e nem destruiu as suas redes. Aí, amados, ficou na dúvida,
quando o desânimo, quando a dificuldade chegaram até Pedro, ele sabia onde encontrar a sua antiga vida e voltar para ela. É exatamente o que Eliseu não fez. Eliseu estava dizendo que eu queimo tudo, porque eu não tenho mais para onde voltar. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Eu peguei um caminho único, um caminho sem volta. Caminhando eu vou para Canaã e é para lá que eu vou. Nada vai me fazer voltar atrás, nada vai me fazer desistir. Mas a palavra de Deus está dizendo que Pedro agora, mediante todas as circunstâncias, ele deixou o desânimo, ele deixou as circunstâncias entrarem na sua vida. E ele sabia agora para onde voltar. Mas note que agora ele vai perceber algo. Ele não é mais o pescador que era antes. Ele não vai conseguir pescar. Por mais que ele soubesse onde era a vida dele, que ele era um pescador exímio, mas ele não consegue pescar como antes. Agora, por alguns instantes, vamos parar, irmãos, e pensar e entender o que se passa na cabeça de tantas pessoas que querem renunciar, desistir de Deus. Porque o que Pedro está fazendo é isso, ele está querendo desistir de Jesus. O que será que leva as pessoas a tomarem tal decisões? Porque as pessoas desanimam, mesmo sabendo que seguir a Jesus é a melhor opção que fez na vida. E você fala com muitos, e eles conhecem a palavra, e eles sabem de Deus. Por que será que vem o desânimo, quando as pessoas já tiveram, sabe, uma experiência sobrenatural com o Senhor? Pedro é alguém que já tinha andado 3 anos e meio com Jesus. Pedro, ele testemunhou milagres. Pedro, ele viu curas. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu a mão do Senhor agindo sobre tantas circunstâncias, sobre tantas situações. Mas tudo isso, ver tudo isso, em passar por todas essas situações, ser testemunha ocular de alguém que está vendo, presenciando, ouvindo ensinamentos preciosos, vendo manifestações do amor de Cristo. Mas tudo isso não foram suficientes para impedir que Pedro voltasse a pescar, de voltar para a sua velha rede. Pouco tempo atrás, ele estava empunhando uma espada, defendendo Jesus. Mas agora ele estava talvez ali costurando suas redes sujas, lavando, limpando seu barco. O passado trouxe ele de volta às suas origens. E Pedro, ele só vai reforçar aquilo que nós temos dito, esse exemplo de Pedro. Não adianta você ver curas, milagres, maravilhas, se você não deixar o Senhor entrar verdadeiramente no seu coração. Pedro, ele ainda estava carnal. Pedro ainda estava muito material. Porque quando Jesus fala é chegada a hora, ele não consegue perceber que Jesus já estava falando o que iria acontecer. Que ele deveria morrer, ele passaria pela cruz. Jesus já tinha falado, mas o Pedro, ele está com os olhos aqui na terra ainda. Então na hora que chegou a hora, eu vou sacar a espada, eu vou pegar o servo do sumo sacerdote, vamos começar agora. Começou a revolução e Deus vai estabelecer, Jesus vai estabelecer o reino dele na terra. Muitas vezes os nossos olhos estão como os olhos de Pedro, olhando apenas para esta terra, olhando apenas para esse plano terrestre. E por isso nós não conseguimos avançar na nossa vida espiritual, e por isso nós não conseguimos triunfar sobre as circunstâncias, e por isso nós desistimos facilmente, porque é uma questão óbvia. Se os teus olhos estão nas coisas que perecem, o que vai acontecer com a tua fé? Ela vai perecer. Porque as coisas desta terra perecem, elas têm prazo de validade, e a tua fé também vai ter prazo de validade. Mas se os teus olhos estiverem nas coisas do reino, estiverem nas coisas espirituais, a tua fé prevalecerá e você vai seguir até o fim.
Mas Pedro deixou o passado e isso traz de volta a eles as origens. Mesmo sabendo da ressurreição, que ele ressuscitou, Pedro ainda assim parece estar mais interessado em voltar para suas velhas redes do que na ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque a vida espiritual dele, a fé dele, foi uma fé abalável, uma fé que olhava nas coisas desta terra. Por isso ele precisava ser restaurado por Jesus. E eu pergunto para você, como anda a sua vida espiritual? Como você chegou hoje aqui? Será que os teus olhos estão fitos apenas nas coisas desta terra? Eu digo para você, cuidado, se os teus olhos estiverem apenas nas coisas desta terra, a sua fé pode perecer. Assim como a fé de Pedro. Você já tomou a sua decisão de seguir a Jesus ou simplesmente você decretou, eu vou pescar? Porque os meus olhos ainda estão nos peixes. Tem muita gente fazendo isso, desperdiçando seu tempo, lavando e consertando as redes, desprezando o chamado de Deus. Pedro não tinha entendido o chamado de Deus ainda, caminhando com ele 3 anos e meio. Deus está falando, não desfaleça a sua fé em Jesus. Dê prioridade para Ele. Olhe para Ele. Deixa o seu barco de lado. Queima ele, irmãos. Esqueça o mar agitado. Esqueça os peixes, os buracos do barco, as noites geladas da madrugada. Lembre-se apenas das coisas que Jesus falou. Vem e segue-me. Vem e me segue. Você já sabe o que fazer. Corra para a presença do Senhor. Corra em direção a Ele. Por isso que quando Pedro ele vê Jesus lá na praia, aí ele entende, eu não quero mais saber de barco, eu vou sair daqui mesmo. Eu vou largar minha túnica, eu vou me jogar na água e eu vou nadando. Porque eu preciso entender de uma vez por todas, de que o barco não é o meu lugar, de que as coisas que eu tinha outrora não me pertencem mais, mas eu agora vivo uma nova vida. Porque Cristo está em mim. É tempo de destruir tudo, irmãos. Ou seguimos ou não seguimos. Não é guardar, é destruir. É jogar fora aquilo que não serve mais, aquilo que não se enquadra mais com você. Eliseu destruiu para se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Como eu disse, ele pertencia a uma família com recursos consideráveis, como a gente pode ver pelas 12 juntas de bois. Essas 12 juntas de bois não estavam unidas a um só arado, mas cada uma estavam com servos que trabalhavam com ele no campo, e cada um tinha o seu arado, cada um tinha um par de bois para cuidar. Interessante é que Eliseu, quando ele é chamado, ele foi chamado diretamente do arado, do trabalho pesado, do trabalho cansativo, para exercer um ministério profético de Deus. Eliseu era um homem que trabalhava duro no campo, era alguém esforçado, um homem disposto a servir. Por isso, sem hesitar, quando ele recebe ali Elias, sem saber direito muita coisa, mas ele não tem qualquer hesitação. Ele vai, ele fala, deixa eu te despedir dos meus pais. Eliseu disse sim para Deus. E às vezes a gente tem tanta coisa, né? A gente é tão material, e é tão difícil, é tão bom, é tantas coisas que a gente gosta. É o entretenimento, é a carreira, é o sucesso que a gente busca o tempo inteiro.
É a nossa soberba de dizer: eu conquistei, eu cheguei. Mas a maior conquista que você pode ter é naquele dia você ouvir: vinde benditos do meu Pai. Aí sim você pode levantar e falar assim: eu cheguei, eu consegui, porque esse era o meu alvo, esse era o meu objetivo. Então qual é o teu objetivo nessa noite? Todos nós somos responsáveis perante Deus pelo que fazemos com o convite dEle. Ele fez um convite para mim e para você, e nós temos uma responsabilidade. Eliseu era um homem sem desprendimento. Ele não se prendia às coisas, não questionou, ele não ficou indeciso, ele não vacilou. Mas ele preferiu deixar um lar que ele era amado para seguir o profeta Elias. Deu adeus para o passado, matou os bois, queimou os arados. Ele se livra dos dois recursos de trabalho, né? Ele matou os bois, ainda pegou os equipamentos e coloca nos bois, usou, queimando aquilo para fazer o churrasco. E ele vira as costas para a sua vida. Uma vida que ele acaba de matar. Uma vida que ele acaba de apagar, de separar, para nunca mais voltar para ela. E a pergunta para as nossas vidas é: você já fez essa entrega? Você já matou as coisas da tua velha vida? Ou você ainda deixa elas terem um espacinho, quando elas não deveriam ter? Vamos ficar de pé nessa noite. Será que você já deu o seu último adeus a um pecado de estimação? Você já matou seus bois? Já queimou os arados para seguir o plano de Deus? Já destruiu as suas redes? Ou será que você tem usado os teus recursos para o reino de Deus? Ou será que lá no fundo do teu coração, talvez a vontade que você tenha de desistir de tudo? Deus está falando para você: mata a tua carne, mata o teu eu, mata o teu orgulho. Livre-se do passado. Tira da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Deus tem guardado uma capa como a capa de Elias para mim e para você, irmãos. O Senhor quer derramar uma unção sobre cada um de nós. Ele quer derramar um renovo para você, mas você não pode ficar no barco, você não pode ficar com as redes, você não pode querer viver as incertezas desta vida, estar preocupado com as incertezas desta vida. A maior certeza que o ser humano precisa ter é a certeza da salvação. Como está essa certeza? Como está essa convicção na tua vida hoje? Dê adeus para as coisas que teimam em fazer parte da tua vida, que não deveriam estar. Livre-se delas. Por isso eu quero...